Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito especial que é servir. E na verdade é uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam muito de falar dentro da igreja e nem de executar. Mas eu quero mostrar para você a importância de nós aprendermos sobre servir. Eu quero trazer alguns textos bases, mas eu quero começar com Mateus 28, 18. Olha o que a Bíblia vai falar. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Aqui é importante nós destacarmos que Jesus, ele tinha acabado de passar pela cruz. Talvez o momento de maior dificuldade, de maior luta, mas também a maior imagem de serviço da humanidade. Foi aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você numa cruz. E ele serve não somente com palavras, com ações, mas ele serve com a sua própria vida. Ele serve, ele se doa no nosso lugar para gerar salvação e transformação. E ele sai desse lugar de serviço e ele vai dizer: toda autoridade me foi dada. Você provavelmente concorda comigo que dentro das igrejas, dentro das lideranças, o que muitas vezes as pessoas querem é autoridade. E não está errado você querer ter autoridade, você querer exercer liderança. Até é engraçado porque quando nós estamos conversando, o que mais as pessoas querem é aprender sobre liderança. E a liderança, ela vem com a autoridade. A autoridade não é uma coisa que você simplesmente vai lá e exige. A autoridade, liderança não é uma coisa que você fala: não, a partir de hoje eu sou um líder. Não. A autoridade você conquista, você constrói. Agora, nós vemos nesse texto com Jesus, ele dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ele está dizendo aqui que talvez ele atingiu o maior nível de autoridade, de liderança e de influência. Só que vale destacar que ele conquista a autoridade depois de um momento que ele também se doa no maior ato de serviço da humanidade. Servir libera muita coisa sobre nós, muito crescimento, muita transformação, muita autoridade. E se você tem o desejo de crescer na sua jornada ministerial, você precisa aprender o princípio de servir. A prova disso, deixa eu trazer alguns textos rapidamente, só para você ver o que a Bíblia fala sobre servir. Mateus 23, 11. O maior entre vocês deverá ser servo. João 12, 26. Quem me serve precisa me seguir. E eu estou onde eu estou. O meu servo também estará. Aquele que me serve também servirá e honrará ao meu Pai. Marcos 10, 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a Bíblia confirmando que se nós queremos crescer, nós temos que aprender o princípio de servir. Lucas 22, 27. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a vocês. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Filipenses 2, 5. Eu estou trazendo todos esses textos porque são base para você construir uma mentalidade de serviço. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que eu quero trazer para você que está me escutando, me assistindo hoje, você precisa, assim como eu, nós precisamos aprender a servir. Só que o mundo vai pregar o contrário. O mundo vai falar que você tem que cuidar de sua vida, o mundo vai falar que você tem que ser servido, o mundo vai falar que você precisa ser importante e alcançar lugares de importância, mas a Bíblia e o Evangelho vai dizer: nós precisamos aprender a servir. O que a igreja brasileira precisa hoje é aprender a servir.
Infelizmente, a igreja está caindo num lugar que ela está vindo até a igreja para ser servida. E de fato, nós vamos ser servidos, mas que eu e você possamos gerar uma mentalidade de serviço. Que a sua vida, os seus liderados, as pessoas que caminham com você, todos nós possamos aprender a importância de servir. Dito isso, quero trazer 4 elementos que servir vai destravar na sua vida. Por que você tem que servir? Eu quero trazer então 4 verdades sobre serviço. Primeira verdade sobre servir. Servir é a escola que te ensina. Por que você tem que servir? Porque quando você serve, você aprende. Porque quando você serve, você está construindo escola. Sabe, no mundo existe um termo, talvez, ou um estilo que eu admiro, de verdade eu admiro bastante, que eles chamam de apadrinhar. Eles pegam uma pessoa que está começando, eles puxam, principalmente isso em banda, sertanejo tem muito isso. É um menino que está lá, que tem um talento, que está começando. O que eles fazem? Eles pegam esse menino e falam o seguinte, eu vou te apadrinhar. Vem pra cá, eu vou fazer o seu nome, enquanto isso, você fica aí, servindo. Então, servir é uma escola, mas infelizmente as pessoas não conseguem ter uma inteligência óbvia para entender que quando você serve, você está aprendendo. Isso é escola. Por isso, se você quer crescer na sua vida, no seu ministério, arranja alguém que você admira, acha um jeito de servir. Eu sempre falei isso, porque quando você serve, você está adquirindo conhecimento. Toda a minha trajetória ministerial, toda, nunca parou, não foi assim um momento. Toda a minha trajetória, eu estava olhando para homens de Deus e eu estava falando assim, como é que eu consigo servir essa pessoa? Ah, mas por quê? Porque simplesmente você gosta? Não, às vezes eu gosto, mas às vezes você não vai ter vontade. Mas eu gero uma inteligência aqui. Quando eu servo uma pessoa, eu estou aprendendo. Isso é escola. E nós não podemos ser ignorantes de não entender isso. Seja intencional em servir, porque isso vai te ensinar. Sabe, eu lembro bem de um exemplo que quando eu era criança, muitas vezes meu pai já era pastor, eu nasci meu pai sendo pastor, e durante muito tempo meu pai trazia pessoas bem influentes no evangelho, pastores de alto nível, e que hoje, até hoje fazem grande diferença, só que pela proximidade com meu pai, e eu era criança, não tinha entendimento, eu ficava lá na sala. Quantas vezes brincando lá, pulando, entendeu? Irritando. Quantas vezes grandes homens de Deus, pastor Márcio Valadão, pastor Jorge Linhares, e estava lá, e eu brincando, eu não tinha consciência daquilo que Deus estava me permitindo. Que na verdade, enquanto eu estava naquela sala, eu estava tendo a oportunidade de ver grandes homens de Deus que fizeram a diferença no Brasil. Só que pelo fato de eu não ter essa inteligência, eu simplesmente desprezava, achava que era qualquer um. Cara, você tem que mudar um pouco sua cabeça. Às vezes você vai estar numa sala servindo pessoas que Deus está usando para gerar uma transformação na nação. E você não tem nem consciência, você nem entendeu a escola que isso está gerando para você. Por isso, por que você deve servir? Porque servir é uma escola. Simplesmente. Cara, então acha o seu jeito. Você tem que gerar essa consciência, esse coração. Eu quero servir pessoas que estão fazendo a diferença. Dá os seus pulos. Porque quando você serve, isso é uma escola. Segunda coisa. Por que eu gosto de servir e eu acho isso interessante? O segundo motivo é que servir é um guarda-reio que te protege. Por que você tem que servir? Porque servir é um guarda-reio. O que é um guarda-reio? São aqueles ferros na lateral da rodovia. E eu acho interessante porque quanto maior é a velocidade da rodovia, melhor precisa ser o guarda-reio. Às vezes de ferro, às vezes de concreto, aquelas paredes, porque dependendo da velocidade, o guarda-reio tem que ser mais forte. Então o que eu quero dizer? Que quando você serve, você está construindo um guarda-reio para o seu ministério. Guarda-reio do quê? De diversas razões. Porque quando você está servindo, possivelmente, você vai ter alguém falando na sua vida. Um guarda-reio, por exemplo, de humildade. Vamos confessar? Dependendo do seu crescimento, você vai ser tentado a cair num orgulho, a achar que você é incrível, a achar que você sabe fazer todas as coisas,
achar que você é bom. Agora, quando você serve, você vai construindo um guarda-reis, fala, cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A pessoa te coloca no lugar, te chama atenção talvez, e você está servindo. Servir é um guarda-reio. Nunca perca esse coração de querer servir, por maior que seja o seu ministério, por maior que seja a sua influência, por maior que seja a sua conta bancária. Não perca o coração. Eu preciso servir, porque quando eu estou servindo, eu estou construindo um guarda-reio. Eu tenho que fazer isso. Eu fico fazendo essa conta. Toda hora eu fico me questionando. Senhor, eu preciso servir, eu preciso servir, eu preciso servir. Porque nesse lugar, o meu coração está indo para o lugar certo. Então para de achar que você está perdendo quando você está servindo. Você não está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando ensino, que é uma escola, mas você está ganhando proteção. É muito importante você ter pessoas que falam na sua vida e que você serve, porque essas pessoas vão proteger e blindar a sua vida. Então, número 2, servir é um guarda-reio. Agora, a terceira coisa, servir atrai unção. Quando você serve, você atrai unção. Então, se você está anotando, anote isso, porque isso aqui é muito importante e fundamental. Eu acredito na transferência de unção. Então, tem uma pessoa que tem uma unção e você recebe a transferência. Eu acredito nisso. Quais são as formas que você pode receber a unção? Você recebe unção por imposição de mãos, por uma oração, mas você também vai receber muita unção por associação. O que é associação? É quando você submete a estar debaixo da mesma visão. Em outras palavras, é quando você serve uma visão. Então, quando você serve, você atrai a unção. Qual é a unção que você deseja? Quais são as pessoas que você olha e você fala assim, isso aqui, essa pessoa, é um alvo, é um objetivo do meu chamado também. Essas pessoas, você precisa desenvolver a capacidade de servir. Quando você serve, você atrai unção. Então, anote isso, a unção que você serve, ou a unção que você respeita e honra, é a unção que você atrai. Por isso, não perca esse coração de servir. E não confunda, tá? Porque muitas pessoas vão confundir servir a unção com bajuladores. Não tem nada a ver. Bajulação é algo motivado na alma. É algo motivado, eu estou fazendo algo por aquela pessoa porque eu simplesmente quero algo em troca. É uma compra. Não, servir é por um coração e por um propósito. Em quarto lugar, o que eu quero destacar e último, por que você deve servir? Porque servir é a prova de um coração no lugar certo. Então só vamos fazer uma análise. Todos nós somos chamados por Deus, correto? Todos nós temos um propósito, temos uma missão. Todos nós. Seja isso dentro de uma igreja, seja isso nos negócios, seja isso na educação, seja isso na família. Eu não sei. Deus te chamou a algo, Deus confiou algo na sua mão. Agora, grava porque o chamado de Deus não tem nada a ver com você. Não existe isso. Olha, eu recebi um chamado porque eu vou crescer, porque eu vou ser sensacional. Não. Todo chamado de Deus tem a ver com transformar vidas, abençoar vidas e glorificar a Deus. Então, se todo chamado tem a base, a fundação em glorificar a Deus e abençoar vidas, entenda que servir é a prova que o seu coração está no lugar certo. Porque vamos imaginar uma pessoa que ela finge que ela é chamada. Ela finge que ela está servindo a Deus. Então, o que ela quer? Ela quer status, ela quer poder, ela quer fama, ela quer reconhecimento, porque ela finge. Então, uma pessoa que tem essa motivação, ela não vai conseguir servir, ela vai ter muita dificuldade em servir. Ela vai falar, cara, não vejo sentido nisso aqui. Agora, a pessoa que tem o coração no lugar certo, a pessoa que foi trabalhada e ela fala, a minha vida é para servir Jesus e para fazer a diferença nas pessoas que eu ando, essa pessoa, ela não vê prejuízo, dificuldade em servir pessoas. Porque é a prova que o coração dela está no lugar certo. O coração dela foi feito para servir, independente se é servir uma multidão de 10 mil pessoas pregando ou se é servir uma pessoa dentro de uma sala. É servir liderando uma multidão ou é servir com uma simples conversa. Nós precisamos ter o coração no lugar certo. Eu quero contar uma história que talvez não é muito divulgada.
O pastor Teófilo, que é o meu líder, meu pai espiritual, ele me conta isso, e quando ele me contou isso, na verdade não foi nem ele que me contou, foi a pessoa que está envolvida nessa história. Pensa comigo, quantas coisas o pastor Teófilo tem para fazer? Qual é a responsabilidade? Qual é o alcance? Quantas reuniões? Eu conheço, eu ando do lado, eu sei da correria. Mas certa vez ele estava em Kona, no Havaí. E ele lá, fazendo as reuniões, e ele tinha acabado de sair de uma reunião com Lauren. Então você imagina isso. E ele sai andando lá pelo campus, e de repente ele encontra um japonês que morava na Indonésia, se não me engano, alguma coisa assim, que é um amigo meu hoje. Ele encontra ele lá naquele campus, depois de uma reunião tão importante, sendo que ele ia pregar à noite na conferência da base. Ele vira para aquele jovem, tem 20 talvez anos, e ele fala o seguinte: o que você está fazendo agora? Ah, nada, vamos fazer o seguinte, vamos lá tomar um café. Ele bloqueia a sua agenda para gastar coisa de 2, 3 horas tomando um café com um jovem que ele nem conhecia. E ele senta, me conta os seus sonhos, me conta aquilo que Deus está falando, me conta quais são os projetos. E depois dessa conexão ele falou assim, vai para o Brasil, lá no Brasil nós vamos ter contatos. Peraí, uma pessoa que está falando para uma nação, uma pessoa que está gerando transformação numa nação, o que tem a ver ele tomar um café com o jovem? Sabe o que tem a ver? Tem a ver que o coração de servir vai dar o mesmo valor para uma multidão como para uma pessoa. Por isso, servir é tão importante, porque servir vai demonstrar o seu coração. É a prova que o seu coração está no lugar certo. Agora, eu, inclusive com os meus discípulos, em diversos momentos, eu dou oportunidades da pessoa servir. Não estou falando me servir, estou falando servir a comunidade, servir a igreja. E eu só fico observando. E eu confesso para você, eu tenho muita dificuldade em acreditar em uma pessoa que não tem um coração em servir. Porque quando essa pessoa não serve, essa pessoa está me demonstrando que possivelmente o coração dela não está no lugar certo. Por isso eu e você, não importa o seu tamanho, o seu alcance, o seu ministério, não importa se você é super ungido ou se você está iniciando sua jornada. Eu quero trazer uma coisa que é muito importante. Aprenda a servir e tenha um coração disponível para servir. Que Deus te abençoe.